A Louis Vuitton é a principal marca de luxo do mundo, com seu CEO, Bernard Hinault, sendo o segundo homem mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em cerca de 180 bilhões de dólares. Se olharmos para o sucesso atual da empresa, é difícil imaginar que ela foi fundada por um homem que foi sem teto durante sua adolescência, não teve acesso à educação formal e chegou a dormir em uma floresta. A história da Louis Vuitton é realmente inspiradora, uma história de superação. Bernardino nasceu em 1821 e cresceu trabalhando na fazenda de sua família em Ancay, uma pequena vila remota na França, sem eletricidade ou água encanada. Seu pai era moleiro e agricultor, enquanto sua mãe fazia chapéus para ganhar algum dinheiro extra. Não há registros de que Louis tenha recebido educação formal. A escola mais próxima ficava a 6 milhas de distância, e acredita-se que ele tenha trabalhado em tempo integral na fazenda da família, sem aprender a ler ou escrever. Louis provavelmente trabalhava nos campos todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, apenas para garantir comida suficiente para alimentar sua família. A família Vuitton enfrentava dificuldades financeiras, e o jovem Louis nasceu em uma situação que poderia ter condenado seu futuro a um destino sombrio. E as coisas pioraram ainda mais. Quando Louis tinha 10 anos, sua mãe faleceu, e seu pai logo se casou novamente. No entanto, a nova madrasta de Louis era extremamente controladora e manipuladora, e eles constantemente brigavam. Assim, aos 13 anos, Louis fugiu de casa com o objetivo de chegar a Paris. Ele escapou no meio da noite, sem se despedir de ninguém. No entanto, havia um problema. Paris ficava a 225 milhas de distância, e Louis não tinha dinheiro nem comida. Ele foi forçado a caminhar ao longo de estradas de terra e passava a maioria das noites dormindo na floresta, com fome e tendo apenas um manto para se aquecer. Sempre que chegava a uma nova vila, ele fazia trabalhos esporádicos em troca de comida ou algumas moedas, mas nunca conseguia juntar dinheiro suficiente para ter uma moradia. Portanto, ele continuava dormindo na floresta ou em qualquer abrigo que pudesse encontrar para passar a noite. Durante esses trabalhos diversos, Louis aprendeu habilidades de diferentes artesãos e adquiriu conhecimentos em trabalhar com metais, pedras, tecidos e madeira. Essa variedade de habilidades seria fundamental para sua vida futura. No entanto, viajar dessa maneira era extremamente lento, e ele levou 3 anos para finalmente chegar a Paris. Pouco depois de chegar a Paris, Louis conseguiu trabalho como aprendiz de fabricante de caixas e embalador. Os fabricantes de caixas eram responsáveis por criar caixas personalizadas para clientes, além de embalar e desembalar malas sempre que um cliente estava prestes a viajar. Esse trabalho permitiu que ele conhecesse muitas pessoas da alta classe social que estavam em busca de malas feitas sob medida para suas viagens. Louis trabalhou nessa função por vários anos, aprendendo o ofício e se dedicando ao trabalho com afinco. Em 1851, a imperatriz da França se tornou sua cliente e admirou a habilidade de Louis. Ela o nomeou como seu fabricante de caixas pessoal e embalador. Para muitos fabricantes de caixas, esse seria o ápice de uma carreira. Louis havia passado de um adolescente sem teto e sem nada para seu nome para agora trabalhar em um emprego prestigioso para a realeza. Isso, por si só, era uma grande conquista, mas Louis Vuitton tinha uma visão ainda maior para seu futuro. Quando Louis tinha 33 anos e já estava casado, ele decidiu usar suas economias para abrir seu próprio negócio e estabelecer sua própria oficina de fabricação de caixas em Paris para vender seus próprios produtos. Louis havia percebido uma grande falha nas malas da época. Todas as caixas eram feitas de couro e tinham um formato arredondado na parte superior, para que a água da chuva escorresse. O problema era que era impossível empilhá-las. Os embaladores precisavam carregar as malas uma por uma. Louis começou a experimentar diferentes materiais e descobriu que a lona era mais leve, durável e resistente à água. Isso significava que as malas poderiam ter uma parte superior plana, permitindo que fossem empilhadas e embaladas de forma mais eficiente. Além disso, ocupavam menos espaço. O novo design de suas malas marcou o início da era moderna da bagagem. Nesse ponto,
Louis já havia construído uma reputação profissional e estabelecido conexões com a alta classe social. Assim que lançou sua nova linha de malas, ela foi um sucesso imediato. Ele até criou um catálogo da Louis Vuitton para que os clientes pudessem ver os produtos disponíveis e fazer encomendas antes de enviá-los para suas casas. Em apenas 2 anos, suas malas se tornaram um acessório elegante e indispensável entre os ricos. Tornaram-se um símbolo de status, e a marca se tornou tão popular que Louis recebia pedidos de todo o mundo. Ele até começou a receber encomendas de realezas tão distantes quanto o Egito. Em 1859, Louis havia acumulado lucros suficientes para contratar uma equipe de artesãos para ajudar a atender aos pedidos. Ele abriu uma nova oficina nos arredores de Paris e empregou 20 funcionários. Nessa época, cada vez mais pessoas estavam começando a viajar de trem e de barco, o que aumentou significativamente o número de clientes em potencial. Viajar já não era mais exclusividade dos ricos. Pessoas de todas as classes sociais agora precisavam de malas de alta qualidade. Parecia que Louis havia alcançado sucesso e que teria sucesso pelo resto de sua vida. Infelizmente, isso não foi o caso. A França estava se encaminhando para a guerra, e a tragédia estava prestes a atingir Louis Vuitton novamente. Em 1870, quando Louis tinha 49 anos, eclodiu a Guerra Franco-Prussiana. Louis teve que fugir de sua casa e viver em um abrigo lotado com milhares de outras pessoas. Os suprimentos de comida eram extremamente escassos, e ele temia por sua vida. Quando Louis finalmente pôde voltar para sua loja em 1871, tudo estava destruído. As janelas estavam quebradas, equipamentos foram roubados e ele havia perdido tudo pelo que havia trabalhado. No entanto, em vez de desistir, ele decidiu usar suas economias para reconstruir o negócio e jurou que seria ainda melhor do que antes. Com tantas pessoas deslocadas pela guerra, havia muitas lojas vazias disponíveis para aluguel em toda a cidade. Louis Vuitton aproveitou essa oportunidade e abriu sua nova loja em uma localização muito mais rica e aristocrática em Paris. Era perfeito, pois ficava ao lado da estação de trem e do grande hotel, tornando-se facilmente acessível para os viajantes que precisavam de novas malas. Em 1872, ele lançou um novo design de malas feitas de lona bege com listras, que se tornou incrivelmente popular. As pessoas adoravam exibir o estilo moderno dessas malas. Muitas outras marcas tentaram copiar seu estilo, mas a qualidade excepcional das malas Louis Vuitton ainda as tornava preferidas pelos clientes. Pelos próximos 20 anos, Louis continuou trabalhando em sua nova loja em Paris até sua morte aos 70 anos de idade. No entanto, seu legado viveu através de seu filho, George, que assumiu o negócio da família. George tinha uma visão de expansão global e abriu lojas populares em locais como Londres. Nessa época, as malas Louis Vuitton já eram tão populares que muitos fabricantes começaram a produzir falsificações. Em 1896, George Vuitton criou o icônico monograma LV para tornar mais difícil copiar a marca. As iniciais LV eram uma homenagem a seu pai, Louis Vuitton. Além disso, George introduziu uma nova fechadura revolucionária para as malas, tornando-as praticamente impossíveis de serem abertas por ladrões. Em 1900, a empresa já contava com 100 funcionários e continuou a crescer ano após ano. Todos os funcionários passavam por um extenso treinamento para se tornarem artesãos especializados. Até hoje, os funcionários da Louis Vuitton passam de 18 meses a 2 anos em treinamento antes de serem autorizados a produzir um dos produtos sozinhos. A empresa também começou a expandir sua linha de produtos, graças a outra ícone da moda, Coco Chanel. Em 1925, ela encomendou uma pequena bolsa em forma de cúpula. Inicialmente, era um design que ela havia criado para si mesma, mas acabou sendo produzido em massa e recebeu o nome de Alma. Essa bolsa foi um grande sucesso e levou a Louis Vuitton a criar mais bolsas pequenas de couro, como a Keepall, a Speed e a Noé. Antes das bolsas Louis Vuitton, as bolsas de mão geralmente eram consideradas volumosas e pouco elegantes, mas a empresa desempenhou um papel fundamental na mudança desse conceito,
tornando as bolsas mais sofisticadas e estilosas. George Vuitton faleceu em 1936, e a empresa foi então passada para seu filho, Gaston Louis. No entanto, Gaston assumiu a empresa em um momento desafiador, pois a França estava prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial. Contratos foram cancelados, e Gaston teve que fechar a fábrica da Louis Vuitton. Paris estava novamente sob ocupação, e a única maneira de Gaston salvar o negócio era colaborando com a Alemanha nazista. Durante a ocupação nazista, a Louis Vuitton conseguiu abrir uma loja elegante no Hotel Ritz, colaborando com o regime nazista. Enquanto várias outras marcas foram forçadas a fechar por se recusarem a cooperar com os nazistas, a Louis Vuitton sobreviveu. Essa parte da história da Louis Vuitton foi descoberta posteriormente, quando a autora Stéphane Bonvicini estava pesquisando os arquivos da empresa para escrever um livro sobre sua saga. Ela solicitou acesso aos registros da empresa durante a Segunda Guerra Mundial, mas os representantes da Louis Vuitton tentaram evitar mostrar as informações. Alegaram que todos os documentos de 1930 a 1945 haviam sido destruídos em um incêndio. No entanto, Stéphane descobriu por meio de outros documentos históricos que a Louis Vuitton havia conseguido abrir uma loja de luxo durante o regime nazista, colaborando com eles. Embora a empresa tenha tentado esconder essa parte de sua história, argumentando que Gaston fez o que era necessário para sobreviver, foi um momento controverso em sua trajetória. Após o fim da guerra, a empresa foi passada para a quarta geração da família Vuitton. No entanto, o sucessor de Gaston, Henri Racamier, teve um relacionamento difícil com Bernard Arnault, um investidor e empresário bem-sucedido. Racamier convidou Bernard para ajudá-lo a gerenciar a situação, mas Bernard acabou comprando secretamente 43% das ações da Louis Vuitton. Com o apoio das famílias Moet e Hennessy, ele obteve mais poder na empresa e se tornou um dos acionistas majoritários. Isso levou a uma batalha legal entre Racamier e Bernard, na qual Racamier exigia que Bernard não tivesse mais a maioria das ações da Louis Vuitton. No entanto, os tribunais acabaram favorecendo Bernard. Racamier ficou tão irritado por ser traído por seu amigo que decidiu sair completamente da Louis. Após a tomada hostil de Bernard Arnault, as vendas da Louis Vuitton começaram a cair. Os jornalistas deixaram de cobrir a marca, e parecia que a empresa poderia enfrentar sérios problemas. No entanto, Bernard sabia como reverter a situação. A Louis Vuitton deu uma grande reviravolta quando começou a colaborar com diversos estilistas renomados durante a comemoração de seu 100º aniversário. Nomes famosos como Vivienne Westwood e Isaac Mizrahi criaram suas próprias interpretações do icônico logotipo LV. Eles desenvolveram produtos que os clientes nunca tinham visto antes, e as pessoas começaram a desejar as bolsas Louis Vuitton novamente. A marca se recuperou e voltou ao topo. Hoje em dia, Bernard Arnault é o CEO da LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, a empresa que engloba Louis Vuitton, e é considerado um dos homens mais ricos do mundo. A marca Louis Vuitton continua a expandir-se e inovar, lançando novos estilos coloridos que atraem um público mais jovem. Ela mantém sua reputação como uma das marcas de luxo mais desejadas e é um símbolo de status entre os ricos e famosos. A empresa enfrenta o desafio contínuo das falsificações de seus produtos, mas seu legado como uma marca de prestígio perdura. A história da Louis Vuitton é verdadeiramente notável, começando com um jovem sem teto e sem educação que superou todas as adversidades para construir um império da moda. Sua determinação e talento transformaram uma pequena oficina de fabricação de malas em uma marca globalmente reconhecida. Ao longo de sua trajetória, a Louis Vuitton enfrentou dificuldades, guerras e controvérsias, mas sempre conseguiu se reinventar e se destacar como uma das principais marcas de luxo do mundo. A história da Louis Vuitton nos ensina valiosas lições sobre perseverança, inovação e adaptação. Independentemente das circunstâncias adversas, o comprometimento com a qualidade e a busca pela excelência foram fundamentais para o sucesso duradouro da marca. A Louis Vuitton é um exemplo inspirador de como o trabalho árduo, a visão empreendedora e a paixão podem transformar sonhos em realidade e levar ao reconhecimento global.
Hoje, a marca Louis Vuitton continua a encantar o mundo com suas coleções de moda, acessórios e artigos de luxo, perpetuando o legado de Louis Vuitton e sua incrível jornada de superação.